Estamos iniciando o nosso estudo básico de mediunidade. Olá, amigos, estamos iniciando nosso estudo básico de mediunidade. Vamos para mais uma aula. E lembrando a todos que aqui nós fazemos apenas um resumo daquilo que estaremos apresentando na aula presencial. Então é sempre muito importante que possamos ler o conteúdo, do nosso jornalzinho, do nosso estudo, assistir o vídeo e estar pronto para responder a questões, apresentar dúvidas, para que possamos juntos aprendermos um pouco mais. Eu também estou aprendendo junto com vocês e a cada estudo que eu faço vou obtendo mais informações dentro da doutrina, dentro do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, da Gênese, enfim, buscando também em obras espíritas, de espíritos importantes, superiores, trazidos por Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Ivone Pereira do Amaral e outros estudiosos do Espiritismo, já aprovados pela FEB, que a nossa base aqui é o Livro dos Médiuns. E utilizamos, na sequência, a apostila de Mediunidade, Estudo e Prática da FEB. E aí vamos fechando o link com outras informações, principalmente com o Evangelho de Jesus, porque sem essa base do Evangelho, sem nos evangelizarmos, não adianta prosseguir em nada, não é verdade? Então, que Jesus esteja iluminando nossos corações, que possamos ter auxílio dos bons espíritos nas nossas interpretações, que precisamos não só da interpretação literal, mas também do espírito da letra. Tá ok? Então, nós estamos iniciando num tema novo, procedimentos e atitudes para conquistar a segurança mediúnica. Essa aula 28, intercâmbio mediúnico, reforçando o ensinamento aqui. Temos essa primeira parte, o fundamento. O que nos traz aqui? Para nos mantermos em sintonia com o plano superior, sintonia, nós já falamos sobre essa questão de sintonia. Lembra, nós chegamos a falar até sobre a ressonância. Citamos aquele exemplo quando um corpo possui características tais que ele possa vibrar, numa determinada frequência, e você joga essa frequência através de som mesmo, ou seja a forma que for, para esse corpo, na direção desse corpo, ele vibra entrando em ressonância. Então, se você está assim preparado, para vibrar em determinada frequência, entrando em sintonia com o que os espíritos estão transmitindo para nós vibramos juntos em ressonância, uma forma de ressonância. Mas para isso precisamos estar sintonizados. Então muitas vezes nós temos pensamentos ruins. Então nos sintonizamos com pensamentos ruins dos espíritos que estão ao nosso redor. E aqui no planeta, na superfície, nós temos, em meio a essas trevas de espíritos atrasados, nossos irmãos, até mesmo nós, se não tomarmos o caminho do bem, aqui enquanto encarnados, quando retornarmos ao plano espiritual, poderemos estar com essas vibrações negativas também para outros irmãos encarnados, precisando até de tratamento, de auxílio,
seremos esses espíritos sofredores que estão aí, precisando de auxílio. Por isso é importante nos prepararmos, nos sintonizarmos com o bem, para trazermos para junto de nós, absorvermos, né? E vibrarmos nas vibrações positivas, boas. Então, continuando, ele diz que para nos precaver, precisamos de repassar as nossas ações, viu? Refletindo em nosso pensamento, ideias e palavras, avaliando seguramente o que carregamos interiormente. E João Cleófas, ele nos traz que a frivolidade, a excitação, a balbúrdia são implementos que destroçam o equilíbrio indispensável. Não é verdade? João Cleófas nos alerta de que esses pensamentos ruins que ora temos podem nos fazer sintonizar com esses outros espíritos que têm pensamentos ruins também. E aí não vão nos deixar, porque uma vez que eles nos enxergarem, né, nós vamos brilhar para eles, porque lá no plano espiritual tudo é luz. Não importa a cor, tudo é luz. E você vai brilhar, ele vai te enxergar. Ele vai falar, opa, um companheiro ali que está pensando, tem um pensamento, uma vibração semelhante à minha. Vamos nos unir, meu irmão. E aí, se for um espírito atrasado, com seu pensamento atrasado, imagina que não vai dar, não é mesmo? Então, que luz você está emitindo? Que pensamento você está transmitindo? Qual será a sua sintonia com os espíritos que estão ao nosso redor? Você já pensou nisso? Ainda parte do fundamento, ele diz o seguinte, João Cleófas: como somos constantemente bombardeados de pensamentos e ideias diversas, no campo material e espiritual, devemos permanecer em vigilância constante, buscando ideias positivas. Viu? Nós somos constantemente bombardeados, nós somos uma antena receptora. Nós pegamos todas as sintonias, desde as mais baixas às mais elevadas. É claro que se nós fôssemos assim, fazer uma comparação dentro da eletrônica, dentro da física, com sons, com luzes mesmo, com a parte ótica, né? Ou com outras frequências mais elevadas dentro da física, nós veríamos que as ondas elas interferem uma na outra, tá? Então, ao se cruzarem, você poderá obter um misto de ondas, vamos dizer assim, né? E isso é interessante porque dentro da recepção, o que vai determinar que aquela onda seja percebida é a sua sintonia. Então pode ter aquela mistura toda, aquela interferência toda, né? Que caso nós pudéssemos ver, nós veríamos uma interferência muito grande, uma onda com a outra. Mas, na hora de perceber uma única frequência, é necessário que você se sintonize com ela. Por isso que João Cleófas aqui nos alerta sobre o nosso pensamento. Se você tem um pensamento ruim, nesse misto, né, nessa mistura, vamos dizer assim, nesse mix, né, de ondas, de pensamentos diversos, né, de maus, bons, médios pensamentos elevados, nós vamos capturar justamente aquele no qual a nossa mente está apta para vibrar, que aí ela vai entrar em ressonância. Então nós temos que, sabendo rechaçar as perturbações que o assaltam, como corcel fogoso em campo aberto,
E no comportamento mental, procurar o silêncio de nosso mundo íntimo, se comportando bem em atividades habituais e durante reflexões. Ele está nos dando o modo mais lógico, mais simples para você resolver essa questão. E é difícil. Nós estamos aí dentro da sociedade, por isso que é preciso conviver com os outros indivíduos. É preciso conviver na sociedade, no meio. Não adianta fugir e virar um monge, um ermitão, desaparecer, ficar longe do ser humano. Aí você não vai provar nada para você, não vai experimentar as expiações, aquilo que é necessário para a sua evolução. Se você resiste à matéria, se você resiste a tudo isso, você já é uma pessoa mais evoluída. E esse é o nosso grande desafio. Estar aqui presente com todos, amigos, seja inimigos, né? Conhecidos ou desconhecidos, em situações adversas que temos que saber e aprender a enfrentar, né? Como dizia um professor amigo meu, você é um casca grossa, né? Suportar as intempéries do tempo, do vento, do frio, da chuva, né? Está ali disposto a não fugir, a fazer o seu trabalho. E no nosso caso, o trabalho do bem, de auxílio, de assistência, né? O evangelho no lar. Você vai conseguindo, conforme nós vimos no estudo passado, superar tudo isso que está vindo para nós, nos envolvendo no dia a dia, a todo instante. Tá? Então, como ele disse aqui, é no comportamento mental. Procurar o silêncio de nosso mundo íntimo, se comportando bem em atividades habituais e durante as reflexões. Leia um bom livro, medite, passe o seu tempo ocioso, transforme ele em algo bom, uma atividade boa, de leitura mesmo, da própria obra, ou livros psicografados por médiuns importantes, né, que trouxeram mais instruções de espíritos para nós. Tá? Então, se você se sintoniza com o bem, com o amor, vai trazer bons espíritos para estarem sintonizados com você também. O silêncio, ainda dentro desse fundamento, o silêncio deve ser manter no mundo íntimo, é uma consequência natural dos métodos e exercícios aplicados no comportamento mental. Precisamos ter esse hábito, esse comportamento, conforme nós vamos crescendo. As mães, os pais, até na escola, vão nos ensinando como nos comportar, principalmente em casa. A mãe ensina muito, por isso que mãe é importante, né? Ela tem um papel importantíssimo, né, no ser humano, seja homem ou mulher, né? Está crescendo e vai aprender a se comportar diante de certos fatos. Essa mesma aprendizagem que nós precisamos ter de comportamento social, nós precisamos introduzir no nosso comportamento mental, no nosso pensamento, para o bem, para pensamentos positivos. Chega de ficar pensando que fulano de tal fez coisa errada ou não está de acordo com o seu comportamento que você aprendeu, não está de acordo com seus pensamentos. Isso não vai, só vai trazer vibrações ruins para você. Começa a pensar em se corrigir seus pensamentos, o seu próprio comportamento, melhorar suas atitudes, encontrar novas virtudes para você desenvolver que você não tem ainda, ou aquelas que você conhece, mas não conseguiu ainda. É muito trabalho para ser feito enquanto você convive com a sociedade, você trabalha,
faz estudos diversos que às vezes são necessários para a sua evolução dentro da sociedade, evolução social, e também precisamos disso, não podemos abandonar nosso meio de subsistência também, que vai dar bases para manter a nossa família dentro dessa sociedade, que é uma selva de pedra, como se diz. Então, o silêncio que se deve manter no mundo íntimo é uma consequência natural dos métodos e exercícios aplicados no comportamento mental. João Cleófas. Se não recebemos as inspirações do alto, registros espirituais importantes, pode ser que estejamos desalinhados intimamente e bloqueando esses recursos que fluem em nossa direção. Olha que importante isso. Mais uma vez, a sintonia. Os recursos do alto continuam vindo para todos. Os espíritos superiores, eles não nos abandonaram. Nós é que abandonamos o Cristo em nosso coração. E aí não vamos conseguir escutá-los. É como aquela passagem, né, que tem no Novo Testamento, que às vezes a pessoa não entende. Lá o Cristo dormindo no barco, aquela tempestade, os discípulos em desespero, como é que o mestre consegue dormir? E vai lá acordar o mestre para ele tirar a gente desse sufoco. É o Cristo que está no seu coração. Você trancou ele lá em algum quarto, né? E deixou ele dormindo, porque foi fazer outras coisas. E aí quando o sufoco aparece, você vai lá, abre a porta, Cristo, por favor, venha me ajudar, em desespero. Ao passo que se você o recebe constantemente no seu dia a dia, nos seus pensamentos, mesmo que você cometa erros, que você, em determinadas situações, faça coisas erradas, e você vai lembrar que ele está presente na sua vida. E vai abraçar ele, seja para pedir desculpa, seja para pegar aquela vibração boa, continuar na orientação do caminho do bem e se afastar. Quando muitas vezes os espíritos atrasados, às vezes até jogam na sua ideia, não, você está em pecado, você errou, não se aproxima do Cristo, não se aproxima dos ensinamentos dele porque você não merece, você está errado, você não pode chegar perto, você vai contaminar. Ele está aqui para ajudar a gente. Você errou, procura ele. Procure os ensinamentos, abra uma passagem do Novo Testamento. Se você já fez isso e ainda não conseguiu o entendimento, abre o Evangelho segundo o Espiritismo. Procura essa passagem lá. Não achou no Evangelho segundo o Espiritismo? Procura Emmanuel. Tem muita psicografia do Emmanuel no Evangelho por Emmanuel, que traz a explicação dos versículos importantes. Tá bom? Então, muitas das vezes, pela nossa invigilância, nos afastamos de Jesus. Este é um prejuízo enorme para aqueles que desejam, no exercício da mediunidade, colocar suas forças aos cuidados do Mestre. Né? Desculpe. A doença precisa ser curada. Isso pode ser uma doença. Situações financeiras precisam ser resolvidas. Então, aqui ele está querendo dizer qualquer tipo de doença, tá? Precisa ser curado para você ter a sua consciência mais livre. A situação financeira você precisa resolver, então vai trabalhar. Procura descobrir como resolver as situações, conversa com parentes, amigos. Né? Não tenta resolver sozinho uma coisa que você está, como dizem, dando murro em ponta de faca. Porque senão você não vai ter condições, né, de se sintonizar com o bem. Porque você vai ficar envolvido naquela problemática toda e não tem cabeça para pensar em mais nada. Né? Então ele fala aqui, olha, doença precisa ser curada, situações financeiras precisam ser resolvidas. Estes são os nossos entendimentos, materialmente falando.
Mas pela parte espiritual, vemos que o mesmo vem ocorrendo no mundo há tempos. Muitos oscilam porque não encontram materialmente suas soluções. Foi isso que eu falei. Se você fica, como dizem, bitolado naquele problema ali, material, da sua dívida, da sua doença, você esquece do plano espiritual. E aí você não vai se sintonizar, não vai receber as vibrações positivas que você precisa, as forças que são necessárias para você enfrentar suas provas e expiações. Então procure resolver o seu plano material, tá? Com ajuda, com auxílio de amigos, parentes, seja quem for. Tá? E procure essa reforma íntima, essa meditação, para você também obter o auxílio do plano espiritual, que já está vindo. Você é que se fecha para ele. Tá? Ele está vindo. É necessário sentir-se assistido espiritualmente, mesmo que materialmente não tenhamos sucesso. Então, para encontrar-se apto ao trabalho de assistência, no exercício da mediunidade, apto para esse ministério com Jesus, está vendo? Porque nós precisamos dos ensinamentos do Mestre, precisamos estar evangelizados. Suportar as intempestivas mudanças emocionais é necessário para cumprir o labor abraçado. E como que você vai vencer essa situação toda que você às vezes está enfrentando no plano material? Com esse amor que Jesus trouxe para nós há mais de 2000 anos. Às vezes o pessoal fala, entrega a tua vida para Jesus que o mais ele fará. Não é você não fazer nada, ficar ocioso e esperar que caia do céu. Não. Entregar é você se sintonizar com os ensinamentos do Mestre. Colocar Deus acima de tudo, conforme ele falou na nova lei. Deus acima de tudo, em primeiro lugar. E amar o próximo como a ti mesmo. Se você não ama a você mesmo bem, como você vai amar o próximo bem? Na verdade. Então, tem problemas materiais na sua vida, socialmente? Procura resolvê-los, que é importante, senão você vai ficar com isso na cabeça 100%, o tempo todo. Mas paralelo a isso, medita. Leia uma passagem do Evangelho. Busca no Evangelho segundo o Espiritismo. Busca nas instruções dos Espíritos. Procura dentro da doutrina. Frequenta um ambiente bom dentro da casa espírita. E você fica só online e não vai lá interagir com outras pessoas, com outros irmãos. Você de repente vai ver um exemplo, alguma coisa pode acontecer e vamos procurar que aconteça algo de bom. João Cléfos ele fala aqui, em nosso trabalho indispensáveis que a circunspecção, o recolhimento e o silêncio interior sejam pilotis do equilíbrio, sob os quais possamos colocar as bases para erguer o santuário da caridade, a benefício dos que nos buscam transidos de dor, dos perturbados em desgovernos, anestesiados na razão, até o posto de socorro em que operamos. Muitas vezes, se você participa de uma casa espírita, acaba surgindo oportunidades de trabalhos no bem, ajudar alguém que está em situação pior que a sua. Isso vai lhe trazer boas vibrações. E aí você vai começar a ver que você deu e vai receber. E pode receber com soluções dos seus problemas. A ajuda ao próximo pode trazer, muitas vezes, ideias, soluções ou boas vibrações que vão lhe dar força para enfrentar seus problemas, suas provas e expiações. Então, a fim de colimar êxito no empreendimento das comunicações espirituais inteligentes, deve o médium que se candidata ao Ministério Socorrista preencher no mínimo as seguintes condições. Então veremos agora
os requisitos para esse médium. Quais são as condições? Tá? Então, requisitos para um médium seguro. Equilíbrio, que nós estamos falando aí, que é importante. Ser uma perfeita harmonia entre a mente e as emoções. Dificilmente conseguem os filtros psíquicos coar a mensagem que provém do mundo maior. Então você, com o seu pensamento em problemas, em situações diversas, vai aumentar o animismo da mensagem. Então, se você está lá fazendo um trabalho já como médium, uma mesa mediúnica, trazendo informações do espírito sofredor, vai trazer informações tão truncadas, tão erradas, que não vai ajudar o espírito sofredor. Você está ali como primeiro socorrista. Lembra que nós já estudamos isso? O médium é o primeiro socorrista. Aí você vai prejudicar o irmão que já está mais prejudicado que você lá naquele plano espiritual como um espírito sofredor. Então você precisa estar equilibrado, em perfeita harmonia da sua mente e das emoções. A conduta não fundamentada à vida em uma conduta de austeridades morais só muito raramente logra o intermediário dos espíritos uma sintonia com os mentores elevados. Porque se você está ali conversando com o espírito atrasado e não tem uma sintonia com o espírito elevado, você não vai transmitir vibrações boas para ele. Você transmitir vibrações iguais a dele, ele vai se agarrar a você. Pode virar até uma obsessão. Se você transmitir vibrações piores do que a dele, vai afastar ele. Se você transmitir vibrações boas, agradáveis, que recuperam, que trazem o bem até ele, ele vai começar a querer seguir esse caminho também. E ele vai se revelar, vai colocar os seus problemas, que esse é o primeiro passo. Concentração. Após aprender a técnica de se isolar do mundo externo para ouvir interiormente e sentir a mensagem que flui através das suas faculdades mediúnicas, poderá conseguir o trabalhador honesto registrá-la com fidelidade, que é justamente você filtrar o máximo do seu animismo possível, porque você tem o seu próprio pensamento, que você sabe qual é, uma vez que você já está trabalhando esse seu interior, né, escutando o seu interior, você sabe quais são as suas ideias, e aquelas que são diferentes são a do espírito sofredor, e você vai poder transmitir elas com mais fidelidade. É a concentração. A oração. Não exercitando o cultivo da prece como clima de serenidade interior, ser-lhe-á difícil abandonar o círculo vicioso das comunicações vulgares, para ascender e alcançar uma perfeita identificação com os instrutores da vida melhor. Lembra, nós vimos que a oração é poderosa, ela carrega uma frequência elevadíssima, principalmente feita do coração, né, do fundo da sua alma, vamos dizer assim. É importantíssimo você saber fazer a oração de coração mesmo, de desejo, tá? Então, são muitos que estão falando para você. Onde está a sua sintonia? Com quem você está se sintonizando? Né? Precisa então ainda de disposição. Não se afeiçoando à valorização do serviço em plena sintonia com o ideal espírita, compreensivelmente, torna-se improvável a colheita de resultados satisfatórios no intercâmbio mediúnico. Você precisa ter essa disposição. Você precisa se valorizar. E valorizar o quê? Esse serviço, se sintonizando com o bem, com o ideal espírita. Porque se você não fizer isso, os resultados que você vai colher não serão resultados satisfatórios. Humildade.
importantíssimo, é a coisa mais difícil da gente conseguir, mas é necessário buscar. Escasseando o autoconhecimento. Bem poucas possibilidades o médium disporá para uma completa assimilação do ditado espiritual, porquanto, nos temperamentos rebeldes e irracíveis, a supremacia da vontade do próprio instrumento anula a interferência das mentes nobres e desencarnadas. Como é que você vai estar com a inspiração elevada para saber transmitir essa vibração para o espírito sofredor? Para trazer a mensagem dele cercada de amor, cercada com cuidados, para que você não se contamine também. Né? Então, seja humilde, o máximo que você puder. E amor, que é o que o Cristo trouxe para todos nós. Não estando o espírito encarnado aclimatado à compreensão dos deveres fraternos, em nome do amor que desculpa, do amor que ajuda, do amor que perdoa, do amor que edifica, torna-se invariavelmente um medianeiro de entidades perniciosas com as quais se compraz afinar. É o caso da sintonia. O amor vai elevar você. Aí você vai sintonizar com frequências mais elevadas. Mas sem ele, aonde que será? Com quem você está se sintonizando? Ministério do intercâmbio mediúnico é, sobretudo, um labor de autoburilamento, no qual o encarnado mais se beneficia. Então, o Ministério do Intercâmbio Mediúnico é, sobretudo, um labor de autoburilamento. Por que ele falou isso? Porque para você ser um bom médium, você tem que seguir esses requisitos todos que a gente tem apresentado para vocês aí nos nossos estudos. É um burilamento. Então, o trabalho com mediunidade é isso. Se não for feito dessa forma, é prejudicial para você, até para a sua saúde. E para a saúde dos espíritos sofredores, que estão lá do outro lado aguardando ajuda. Tá? Então, o que você vai escutar realmente? Será que o que você está escutando é o que você precisa para esse burilamento? Né? Será que nesse intercâmbio mediúnico, como se fosse você ouvindo uma música, um rádio ou uma transmissão, será que ela está vindo pura mesmo? Ou está envolvida de mazelas que você não corrigiu na sua vida, na sua existência? Então, se não formos capazes de manter o nosso concurso mediúnico em forma de testemunho de amor pelo próximo, que o Cristo pediu a nós na esfera física, não teremos condições de abrir a alma em flor ao sol da misericórdia divina, em benefício dos nossos irmãos infelizes do mundo espiritual que esperam por nós. Intercâmbio Mediúnico de Divaldo Pereira Franco, João Cleofas, capítulo 11 e 12. Está aí a nossa referência. Agradecemos muito pela participação de todos. Esse nosso estudo foi um pouco mais longo. Com certeza no presencial vamos dividir em 2 dias de estudo, porque tem bastante coisa aí para comentar. E quando a gente começa a discutir e falar em roda de conversa, o aproveitamento é maior ainda. Por isso que é importante estarmos presentes também em nosso estudo. Aproveitem bastante a semana para rever nosso jornalzinho lá, dessa aula. Procurem links com a doutrina. Estudem. É isso que é estudar. Você escrever alguma coisa, coloca a sua dúvida no papel, para que possamos conversar melhor presencialmente. Obrigado e Deus nos abençoe a todos, que possamos estar sempre sintonizados com esse caminho do bem. Até a próxima.